Boa noite, meus caros. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tudo bom? E aí, como é que estão? Como é que foi o final de semana? Tudo em paz, graças a Deus foi tranquilo. Então, tá bom. Então, hoje vamos começar logo, né? Não enrolar muito. Então, vamos lá. Então, na aula passada, a gente já viu a divisão de polinômios, né? Como é que se faz para calcular o quociente e o resto. E nós vimos, inclusive, esse método, que é o método das chaves, em que, inclusive, também a gente acabou resolvendo fazendo esse exemplo, né? Beleza? E aí, só para recapitular o procedimento, como é que segue? A gente pega o termo de maior grau de f, divide pelo termo de maior grau de g, obtendo isso daqui como resultado, beleza? E aí depois a gente pega esse cara e usa ele para multiplicar tudo o que está aqui em g e anotar o resultado aqui trocando o sinal, certo? Depois de feito isso, a gente vai somar essas duas coisas, beleza? E aí esse carinha aqui, ó, ele vai cancelar. Esse aqui acabou que cancelou também, né? E aí a gente vai ter isso daqui como resultado, certo? E aí, como esse polinômio aqui ele ainda tem grau maior do que o de g, então a divisão continua. Então o que que a gente vai fazer? Pegar o termo de maior grau nesse cara, dividir pelo termo de maior grau de g, obtendo agora isso daqui como resultado. Depois eu vou pegar esse carinha aqui e usar ele para multiplicar todo o g, certo? E anotar o resultado aqui, trocando o sinal, beleza? Depois a gente vai somar essas duas coisas, obtendo isso daqui como resultado, beleza? E aí note que nesse resultado o grau dele ainda é igual ao grau de g, então a divisão continua. E aí como é que a gente vai fazer? Vou pegar o termo de maior grau nesse carinha, dividir pelo termo de maior grau de g, isso vai nos dar agora menos 1, certo? E aí quando eu fizer menos 1 vezes o polinômio g, eu vou anotar o resultado aqui trocando o sinal. E aí, quando eu somar esses dois caras aqui, eu vou obter isso daqui como resultado. Beleza? E aí, nesse caso aqui, ó, esse polinômio, ele tem agora grau menor do que o grau de g. Então, a divisão acabou. Tá certo? E aí, se a divisão acabou, então esse carinha aqui é o nosso resto. E esse daqui é o nosso quociente. Tranquilo? Recapitulado aí, né? Bom, essa mesma conta ela pode ser feita de um outro modo, que é esse modo aqui, ó. Certo? Nesse modo de a gente fazer a conta, o que a gente está fazendo? Eu estou olhando apenas para os coeficientes do dividendo e os coeficientes do divisor. Tá certo? Essa aqui é a ideia, ó. Você tem lá, ó, 3 menos 6, 13 menos 9, 11 menos 1. Aqueles coeficientes de f estão todos aqui, ó. Tá certo? E aqui estão os coeficientes de g. Daí, como é que você procede nesse caso? Você procede praticamente do mesmo jeito que antes, ó. Esse termo aqui é o que corresponde ao termo de maior grau no polinômio f. E esse é o que corresponde ao termo de maior grau no polinômio g. É o coeficiente, na verdade, né? Aí, quando eu faço 3 dividido por 1, o resultado é 3. Aí, quando eu pegar o 3 e usar o 3 para multiplicar todo mundo que está aqui, o que é que a gente vai ter?
a gente vai ter esse resultado aqui após a troca do sinal já, né? 3 vezes 1 é 3, coloca aqui menos 3. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, trocando o sinal aparece 6 aqui, e 3 vezes 3 é 9, trocando o sinal tem um menos 9. Daí a gente vai somar essas coisas aqui, certo? E aí, ao somar, o resultado é esse. Beleza? Daí, o que acontece? Ó? Quando a gente faz esse procedimento, a ideia, qual que é? É a gente eliminar esse termo de maior grau, né? Sim ou não? A ideia não é eliminar o termo de maior grau? Só que aqui você repara que essa soma está dando zero, corresponde a você eliminar o termo de maior grau. Mas aqui a gente está eliminando também esse cara, ó. Certo? É como se aqui, ó, fosse aparecer um zero. O termo de maior grau desapareceu, como a gente queria, certo? Diminuindo o grau do polinômio, mas aqui ainda também teria um zero aqui, né? Daí o que acontece? Quando isso ocorre, então, já que o termo daqui seria zero, aí quando eu fizer o zero dividido por 1, o resultado é zero. Por isso que tem esse zero aqui. Certo? Beleza? Como esse termo aqui morreu, então vem um zero aqui também. Ó. Aí a gente vai voltar a proceder como antes. Ó. Olhando para esse termo, para esses coeficientes aqui, esse cara corresponde ao termo de maior grau no polinômio cujos coeficientes são esses aqui. E aí, quando eu fizer 4 dividido por 1, o resultado vai dar 4. Certo? E aí, quando eu fizer o 4 multiplicando por isso, eu vou anotar o resultado aqui, trocando o sinal. Tá certo? E aí, quando eu somar estas coisas, o resultado vai ser esse. E aí, ó, esse coeficiente corresponde ao termo de maior grau. Quando eu fizer o menos 1 dividido por 1, o resultado vai dar menos 1. Certo? E aí, quando eu fizer o menos 1 multiplicando por isso, o resultado vai ser esse daqui após a troca do sinal. E quando eu somar essas coisas, esse daqui cancela, fica isso aqui, ó. Tá certo? Então, o que acontece? Ó? Esses carinhas que aparecem aqui, eles são os coeficientes do resto, e esses são os coeficientes do quociente. Tá certo? Esse termo aqui corresponde esse termo corresponde ao coeficiente constante, certo? Coeficiente de grau 0. Esse aqui é o de grau 1. Esse aqui é o de grau 2. Esse é o de grau 3, certo? Aqui é o de grau 0, aqui de grau 1. Então, por isso que o quociente, ó, acaba sendo esse daqui, ó. Repara nos coeficientes, se não são os mesmos, ó. Coeficiente x ao cubo é 3, coeficiente x ao quadrado é 0, coeficiente do x é igual a 4, termo constante menos 1. O mesmo ocorre com o resto. Tá certo? Menos 3 e 2. Tranquilo? É uma outra forma de a gente fazer a conta. Simples assim. Beleza? Vou fazer mais um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo assim, ó. Deixa eu colocar, sei lá, 5x a quarta menos x ao cubo mais 2. Beleza? E eu vou dividir esse cara por x ao quadrado mais 1. Só que eu não vou fazer do mesmo jeito que no método anterior. Vou fazer no método que eu acabei de descrever. Então, nesse método que eu acabei de descrever, em que a gente olha apenas para os coeficientes, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Como, por exemplo, quando eu for olhar os coeficientes desse polinômio aqui, os coeficientes são quais? A gente vai ter o 5, o menos 1, 0, 0 e 2. Não é isso?
Esse aqui, ó, corresponde ao coeficiente de x à quarta, aqui é o de x ao cubo, esse é o do x ao quadrado, esse é o do x, e esse é o termo constante. Grau 4, grau 3, grau 2, grau 1, grau 0. Beleza? Sim ou não? Beleza, beleza. E aí eu vou anotar aqui agora, ó, quais os coeficientes desse cara, que vão ser quais aí? Vai ser o 1, o 0 e o 1, certo? Esse aqui é o de grau 2, de grau 1 e de grau 0. Note que o termo de grau 1 aqui não aparece porque o coeficiente dele é 0. Então, tomado esse cuidado aqui, ó, agora a gente vai proceder na divisão. Vou pegar esse cara aqui e dividir por esse. Isso vai nos dar o quê? 5. 5 vezes isso daqui vai nos dar 5, 0, 5. E aí eu vou trocar o sinal. Não troco o sinal do 0 porque, né, o 0 não tem sinal. E aí vamos prosseguir. Quando eu faço agora a soma dessas coisas, esse carinha aqui, ó, cancela. E eu vou ficar com menos 1, menos 5, 0 e 2. Beleza? E aí a gente continua, né? Menos 1 dividido por 1 vai dar menos 1, certo? Menos 1 vezes isso daqui vai nos dar menos 1, 0, menos 1. E aí eu vou trocar o sinal, certo? E aí quando eu somar essas duas coisas, o que a gente tem? Esse daqui vai cancelar, aqui eu vou ter menos 5, 1 e 2, tá certo? Sim ou não? E aí, a gente continua ou para a conta aqui já? Ainda continua. Isso, porque como o número de coeficientes aqui ainda é igual ao daqui, isso significa dizer que o polinômio correspondente aqui e esse, eles ainda têm o mesmo grau, né? Grau 0, grau 1, grau 2. Esse daqui, grau 0, 1, 2. Eles ainda são polínômios de mesmo grau, então continua. Então vamos lá. Menos 5 dividido por 1 vai dar o quê? Menos 5. Menos 5. Menos 5 vezes o que está aqui vai nos dar o que agora? Vai dar menos 5, 0 menos 5. Daí eu vou trocar o sinal e vou somar. Quando eu somar, esse cara vai cancelar, aqui vai ficar 1, 7. Note que agora eu tenho menos coeficientes do que aqui. Então, isso quer dizer que o polinômio correspondente a esses coeficientes tem grau menor do que o polinômio correspondente a esses coeficientes aqui. Tá certo? Então, esse daqui vai ser o nosso resto, que corresponde ao quê? A x mais 7, né? E esse quociente aqui, ele é o quê? Ele é o 5x ao quadrado menos x mais 5. Sim ou não? Então, ó, esse procedimento que a gente acabou de usar é um procedimento que pode ser usado por vocês também, certo? Não tem nenhum problema. Beleza? Beleza, beleza, professor. Mas a gente tem que ter alguns cuidados em relação à aplicação desse procedimento, que é, por exemplo, esses cuidados aqui, ó, de colocar os zeros para as potências de x que não ocorrem, né, nos polinômios. E a gente precisa ter também um outro cuidado que vai ser o seguinte, ó, eu vou fazer um outro exemplo. Digamos que eu queira agora dividir o polinômio x à quarta menos 1 por x ao quadrado menos 1, certo?
Aí vamos fazer a conta olhando apenas para os coeficientes. Então, a gente vai ter aqui 1, 0 para x ao cubo, 0 para x ao quadrado, 0 para x e o menos 1. Não é isso? E para esse polinômio aqui, a gente vai ter 1 para x ao quadrado, 0 para x e menos 1 para termo constante. Tá certo? Então, a gente vai proceder à conta. Ó. Esse cara dividido por esse vai nos dar o quê? 1 vezes isso daqui vai ser igual a 1, 0 menos 1. E aí, quando eu trocar o sinal, menos vira mais vira menos. Né? E aí, vamos somar essas duas coisas. Somando essas coisas, a gente cancela aqui, cancela aqui. Aqui está nos dando 0. Aqui está dando 1. Aqui 0 e menos 1. Beleza? E aí, o que acontece aqui? Ó? Aqui vai aparecer um 0 aqui agora, né? Sim ou não? Que é como se eu tivesse 0 dividido por 1, que está dando 0, certo? E aí 0 vezes esse cara vai dar tudo 0 aqui. E aí quando somar, vai dar o próprio carinha que está aqui, né? Tá certo? Então o que a gente faz? Ignora este 0 e coloca um 0 aqui, certo? E aí passa para esse termo. Beleza? Beleza, professor. Daí o que acontece? Esse cara dividido por 1 vai dar 1. 1 vezes isso daqui vai nos dar 1, 0 menos 1. Aí eu vou trocar o sinal. E aí quando eu somar, esse cara cancelou, aqui também. Esse daqui já é 0, né? Veja que o resto deu o quê? 0, né? Sim ou não? Exatamente. Então, o nosso resto aqui, ele é 0 e o nosso quociente, quanto que é? Ele é x ao quadrado mais 1, né? Sim ou não? Sim, porque o fator x está zerado. Isso, certo? Então, essa é um outro cuidado que precisa ter, né? Que é esse daqui, né? Quando ocorre esse tipo de coisa, você vai adicionar um 0 aqui, ó. Certo? Se ocorrer isso daqui, ó, 0 aqui. Não só nesse caso, claro, né? Porque, por exemplo, digamos que você estivesse fazendo uma conta e tivesse dado aqui menos 2, bota assim, 2 e 2. E menos 2, aliás, né? Aí quando você soma, cancela aqui. Daria 0, né? E aí, tome 0 aqui também, tá certo? Beleza? Ou seja, se acontecer um certo 0 aqui, ó, logo no começo, você coloca esse 0 aqui também. E aí passa para o próximo termo e segue fazendo a conta. Beleza? Compreendido? Então, essa é uma outra forma de você executar a divisão que, como eu disse, né, vocês podem usar também, mas eu acredito, pelo menos esse é o meu ponto de vista, ainda é melhor fazer desse jeito aqui. Porque desse jeito aqui, ó, a gente não precisa ter esses cuidados, né, a gente não precisa ter esses cuidados com 0 aqui para colocar 0 aqui. Não precisa se preocupar com colocar zeros para as potências de x que não ocorrem, né? Mas, enfim, né? Pode ser também só uma questão de eu estar já bem acostumado a fazer a conta desse jeito. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos prosseguir aqui. Aqui só vai ter mais alguns exemplos, né? Eu não vou comentar os exemplos, que vocês podem ler esses exemplos aí.
certo? Aí vai seguir exercícios. Depois eu vou indicar quais exercícios seria bom de vocês fazerem, certo? Mas de qualquer forma, peguem os exercícios que já têm solução e estudem estes exercícios, tá certo? E estudem esses exercícios. Tem alguns aqui com solução. Tá, Lembrem-se, certo, pode deixar. lembrem-se que a nossa prova, ela está marcada, se eu não estou enganado, para dia 14 do mês que vem, não é? Então a gente ainda tem 3 semanas mais ou menos aí de aula, né? Até a prova. Professor, Diga. só adiantando assim, uma pergunta. Depois que a gente terminar de ver polinômios e binômios, o senhor pode dizer quais serão os assuntos seguintes? Funções exponenciais e logarítmicas. Os assuntos Tudo para a bem. nossa próxima prova vão ser, ó, a gente já tem aí função afim, né? Função afim. A gente tem já função quadrática. Que mais? A gente tem agora funções polinomiais. Aliás, tem função modular ainda, né? Sim. A gente está agora em função polinomial. 5, aí vem função exponencial. E vai ter ainda logarítmica. Certo? Estes serão os nossos assuntos para a nossa segunda prova. Beleza? Sim, senhor, professor. Então vejam que tem coisa que danada aí para ter que estudar. Certo? Sim, senhor. Então, ó, isso já é sugestivo de que a nossa prova objetiva vai ter no mínimo 12 questões e a discursiva no mínimo 6. Certo? Então ela já vai ser uma prova maior do que a primeira prova, né? Então ela já vai ser uma prova que vai dar mais trabalho. Certo? Então não durmam no ponto. Se por algum acaso eu acabar não passando lista nenhuma, digamos que eu dou uma de doido aqui e resolvo não passar lista nenhuma para a segunda prova. Vocês vão poder dizer que não tem exercício para fazer? Acho que não, né? É claro que é bom que eu indique alguns, né? Para vocês terem de referência, mas cuidado, certo? Vai que a gente faça a terceira unidade sem indicação de exercícios para serem feitos, né? Só para ver como é que vocês se saem. Vocês têm que aprender a pegar o livro que está sendo usado na disciplina e fazer os exercícios que tem ali, independente de quais o professor indicou. Tá certo? Porque a sensação que eu tenho é de que a maioria não está fazendo exercícios ainda. Pelo menos não na quantidade que deveria. Certo? Certo, professor. Bem, vamos agora ao próximo tópico aqui, que é a divisão por binômios do primeiro grau, que o livro traz, certo? Então a questão aqui é a seguinte, ó. Se você quiser dividir um polinômio f por um polinômio g que tem grau 1, claro, você pode proceder, né,
você pode proceder conforme os métodos anteriores aí, sem problema algum. Beleza? Só que o que acontece, ó, quando você está dividindo o seu polinômio por um polinômio de grau 1, o resto vai ter que ser um polinômio que tem grau 0, ou seja, o resto do polinômio, o resto da divisão, o polinômio resto, né, ele vai ter que ser um número, tá certo? E aí a questão é a seguinte, ó, que número é esse? Que relação esse número tem com o nosso polinômio f ou com o polinômio g? Ele vai ter a seguinte relação, ó, se você substituir neste polinômio o x por 4 e fizer todas as continhas que tem aqui, vamos fazer essas continhas, né? A gente vai ter o quê? Eu vou ficar com... eu vou ficar... vamos lá, vai ficar 2 vezes 4 ao cubo, menos 7 vezes 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4, menos 1, certo? Isso aqui vai nos dar o quê? 2 vezes 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Né? 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 vai dar 64. Menos 7 vezes 16, mais, aqui é 16 também, né? E aí menos 1. 2 vezes 64 é igual a 128, menos 7 vezes 16 é igual a quanto? Eu faço assim, ó, 7 vezes 16 é a mesma coisa que 7 vezes 10 mais 6, né? Que é igual a quem? 70 mais 42, que é igual a 112. 112 mais 16 menos 1. Então, 128 menos 112 vai dar o quê? 16. Aí vai dar 16 mais 16 menos 1, que é igual a 32 menos 1, que é igual a 31. Tá certo? Então, note que f aplicado a 4 é igual a 31, que coincide com o resto da divisão de f por x menos 4. Tá certo? Tranquilo? E por que é que deu isso, né? Quando a gente faz a divisão do polinômio e obtém resto igual a 31 e o quociente como sendo, o que aparece de quociente ali? Aparece 2x ao quadrado, 2x ao quadrado mais x mais 8, né? 2x ao quadrado mais x mais 8. Então, isso quer dizer que o nosso polinômio f, ele nada mais é do que 2x ao quadrado mais x mais 8, que é o quociente, vezes o nosso dividendo, que é x menos 4, aliás, nosso divisor, que é x menos 4, mais o nosso resto, que é igual a 31, né? Não é isso que a gente fez? Ao calcular o quociente e o resto, a gente pode escrever o nosso polinômio desse modo, né? Quociente vezes divisor mais resto. E aí, quando você faz f aplicado ao 4, o que acontece aqui, ó? Isso aqui vai dar zero. E, portanto, o resultado, 31. Não é? Sim, sim. Então, o que acontece agora, ó? Se eu pegar um polinômio f e dividir ele por x menos a gente vai ter aqui um certo quociente
vezes o x menos a, mais um resto, que é um número, né? Porque como esse cara daqui tem que ter grau menor do que 1, que é o grau do divisor, né? Então, o grau do resto tem que ser 0, certo? Então, ele vai ser só um número. Então, ó, se eu dividir um polinômio por x menos a, eu vou poder escrever ele desse jeito, e aí o que acontece? Quem é f de a? F de a vai ser igual a q de a vezes a menos a mais r, e a conclusão é que f de a é justamente r, sim ou não? Sim, sim. Então, a gente pode dizer a seguinte coisa: o resto da divisão, o resto da divisão de f por x menos a é sempre f de a. Não é isso? Então, se você quiser calcular qual é o valor do resto da divisão de um polinômio f por esse daqui, o resultado é f de a. Tranquilo? Isso daqui está nos dizendo uma outra coisa também, ó. Se você pegar um polinômio qualquer e quiser calcular quanto é f de 3, por exemplo, o que é que você poderia fazer? Você poderia pegar o seu polinômio e dividir ele por x menos 3. Aí, quando você proceder na sua divisão, né, vai ter umas coisas aqui, e aí no final, o resto vai ser justamente quem? F de 3. Então, isso daqui nos dá um outro modo de você calcular o valor de um polinômio em um número, né? Sim ou não? Uma forma, claro, né, é você substituir o x pelo 3 e fazer todas as contas que tiver aqui, né? E a outra é você dividir o polinômio por x menos 3 e ver qual é o valor do resto. Compreendido? Compreendido. Professor, isso vai servir para qualquer que seja o número 3, 4, 6, qualquer coisa. Sim, sim. Para qualquer caso. Não é justamente isso que a gente fez aqui, ó. Se eu dividir o polinômio f por x menos a, concorda que eu sempre posso escrevê-lo desse modo? Sim, verdade. Né? Pelo teorema lá da divisão, né? A gente pode escrever ele assim, certo? E aí, quando você faz f de a, esse termo aqui ele anula e fica só o resto. Então, veja que sempre vai dar que f de a é igual ao resto. Mas que resto? O resto da divisão do seu polinômio por x menos a. Beleza? E aí, se não tiver resto, é 0. Se não tiver... Não, o resto sempre vai ter. O resto sempre vai ter, né? É porque o resto pode ser igual a 0, mas é um resto. Tá certo? É verdade, verdade. Então, ó, isso que eu acabei de explicar a vocês é exatamente a demonstração desse teorema aqui, ó. Teorema do resto. Então, ó, o resto da divisão de um polinômio f por x menos a é igual ao valor numérico de f em a, ou seja, o resto é justamente f de a. E a demonstração é exatamente a que eu já fiz anteriormente. Tá certo? Beleza? Beleza. Aqui seguem uns exemplos. Ó. Se você quiser calcular, pegar esse polinômio aqui, ó. Se você quiser saber qual é o resto da divisão dele por esse polinômio aqui, o valor do resto vai ser quem? É f de 3. Beleza? Aí quando você faz f de 3, o resultado vai dar
443. Tranquilo? Mesma coisa aqui, ó. Se você quiser saber qual é o resto da divisão deste polinômio por esse aqui, você pode calcular esse resto fazendo o quê? F de menos 3. Por que é F de menos 3 aqui? Por quê? Porque a gente tem que dividir, né, por x menos a, sim ou não? Sim. Se aqui está x mais 3, é porque, na verdade, a gente está com o que aí? Eu estou com x menos 3. Tá certo? Por isso que a gente vai calcular f de menos 3 aqui, ó. E quando faz f de menos 3, o resultado está nos dando 25. Tá certo? Uma consequência famosa desse teorema do resto é um teorema chamado teorema de D'Alembert. O que é que diz o teorema de D'Alembert? Um polinômio f é divisível por x menos a se e somente se a é raiz do polinômio f. Beleza? E por que isso é verdade? Olha o tamanho da demonstração, olha como é gigante. Olha como é gigante essa demonstração. O que acontece? Ó? Você sabe que, né, pelo teorema anterior, que o resto da divisão é igual a f de a. Então, vamos lá. Ó. Se o nosso polinômio for divisível por x menos a, significa dizer que o resto da divisão é zero. Mas se r é igual a zero, então f é igual a zero. Se f é igual a zero, então a é raiz de f. Tranquilo? Reciprocamente, Tranquilo. se f de a é igual a zero, quer dizer, se a é raiz de f, então f de a é igual a zero. Se f de a é igual a zero, então o resto é igual a zero. E se o resto é igual a zero, então a divisão de f por x menos a é uma divisão exata. Tá certo? Simples, né? Sim ou não? É sim, professor. E daí, ó, um exemplo. Se você quiser saber se esse polinômio é divisível por x menos 1, você faz o quê? Calcula quem é f de 1 e vê se o resultado é zero. Nesse caso, vai ser igual a zero. Como f de 1 é igual a zero, então o polinômio f é divisível por x menos 1. Tá certo? Professor, nesse caso aí, para ficar mais fácil, poderia pegar, por exemplo, o g e fazer x menos 1 igual a zero, já achava a raiz igual a 1. Não seria o caso? A raiz, Não. a raiz de... Não, a raiz de g, né? Mas ele tem que ser raiz de f. Mas a gente não aplicaria essa raiz em f? Não seria o caso aí? Então, mas não é isso que está sendo feito? Uhum. Ou seja, porque Calculando eu f de 1? teria que... Como eu estou dividindo o f pelo g, né? Pelo que eu estou Sim. entendendo, esse f de 1 aí, ele está pegando x menos 1 igualando a zero, para dar a raiz igual a 1, x igual a 1. Não, Não seria isso? não é bem isso não. É claro que 1 vai ser raiz de g, né? Porque a gente está escolhendo esse polinômio aqui, ele não é à toa, né? Uhum. Certo? É porque no teorema, o que ele está dizendo? Ó, f vai ser divisível por x menos a se a for raiz de f, certo? O que é ser divisível por x menos a? É você pegar esse cara, dividir por isso daqui, nesse caso, né, nesse exemplo. Estou pegando esse cara, eu quero saber se ele é divisível por isso, certo? Quando é que ele vai ser divisível por x menos a? Se o a for raiz de f. E aí ele está calculando quem? F de 1. Porque o nosso polinômio g aqui, ele é da forma x menos a, onde a é igual a 1. Certo? E aí, quando você está fazendo f de 1, o resultado está dando realmente zero. Beleza? Bom, aqui vai ter mais... Diga. Porque quando vier um problema dizendo que um determinada polinômio é divisível por tal,
de imediato eu pegaria já esse número e igualaria a zero para achar o resto, né? Ou seja, eu estou partindo do princípio que o resto vai ser zero. Quando fala que A é divisível por B, já estou partindo do princípio que o resto vai ser zero. Então, Isso, foi essa lógica o que eu resto vai ser entendi. zero. Mas o que é que significa o resto ser zero? Olha só, quando você divide o polinômio f por x menos a, o resto da divisão é justamente f de a. Então, ó, quando eu pego esse polinômio aqui e divido por x menos 1, o resto da divisão vai ser justamente f de 1. E aí, se f de 1 for igual a zero, eu estou dizendo que o resto é justamente zero. Porque Perfeito. conforme o teorema aqui, ó, o resto sempre é igual a f de a. No caso de eu estar dividindo o polinômio f por x menos a. Compreendeu? Entendi. Beleza, né? E aí, quando esse azinho ele é justamente raiz do polinômio, então você está dizendo justamente que o resto é zero. Então, o polinômio f é divisível por x menos 1. Nesse segundo exemplo, o que é que ele está fazendo? Ó, agora eu quero determinar um valor de a, de modo que esse polinômio f seja divisível por x menos 5. Se eu quero que ele seja divisível por x menos 5, basta que a gente tenha o resto igual a zero, não é isso? Mas quem é o resto? O resto é justamente f de 5 pelo teorema. Então, se eu quero que o resto seja zero, basta que f de 5 seja igual a zero. E aí, se eu faço f de 5 igual a zero, o que é que a gente vai ter? Quando eu calculo f de 5 vai ser esse cara aqui, que resolvendo as continhas a gente tem isso daqui, e finalmente a gente chega nisso. Tá certo? Então, ó, f de 5 é igual a 135 menos 45 vezes a. Como eu quero que f de 5 seja igual a zero, então eu resolvo essa equação aqui, ó. 135 menos 45a é igual a zero. Resolvendo essa equação, a gente obtém a igual a 3. Tá certo? Tá certo, professor. Pronto. Agora a gente vai entrar num tópico que é o seguinte. Quando eu estou fazendo a divisão de um polinômio por um outro de grau 1, que tem essa forma aqui, a gente pode simplificar o procedimento de divisão, certo? Para tornar ele uma coisa menos ruim de ser feita, certo? A gente pode transformar o nosso processo de divisão em algo mais simples. Essa forma mais simples de efetuar a divisão é o que está denominado aqui de dispositivo prático de Briot-Ruffini, certo? De Briot-Ruffini. Alguns de vocês podem ter visto isso já durante o ensino médio, mas eu imagino que a maioria não viu, certo? E aí vamos primeiro entender como é que o algoritmo funciona, como é que a gente faz uma divisão de polinômios usando o Briot-Ruffini, para depois a gente fazer uma dedução do método, tá certo? Aqui a gente tem uma descrição do que é que a gente faz. O que a gente faz? Eu vou pegar todos os coeficientes do polinômio f e colocar aqui. E aqui eu vou colocar o azinho do g menos a. Eu vou dividir por esse cara, certo? E aqui está o nosso polinômio. Então, por um lado, eu vou anotar aqui todos os coeficientes do polinômio f e aqui eu vou colocar o valor de a. E aí como é que a gente procede? O procedimento é simples, ó. A gente vai pegar esse cara aqui
e repetir, ó, a gente vai repetir o primeiro coeficiente de f. Repete. E aí eu vou pegar esse cara, vou multiplicar por A, e esse resultado eu vou somar com o próximo coeficiente aqui. E aí esse resultado eu vou colocar aqui. E aí o procedimento vai se repetir. Para eu determinar esse outro cara aqui, como é que eu faço? Eu vou pegar isso daqui, multiplicar por A, e o resultado eu vou somar com esse daqui. E o resultado eu vou anotar aqui. Tá certo? E aí você segue repetindo esse procedimento até você chegar no último termo aqui. Tá certo? Onde esse último termo ele vai corresponder ao resto da divisão. Certo? Vamos fazer um exemplo antes. E aí a gente passa para a descrição do método. A dedução do método, certo? Eu vou deixar essa descrição aqui. E aí, vamos lá. Eu vou deixar assim mesmo. Deixa esse cara aí. Vamos fazer, por exemplo, dividir o polinômio 3x à quarta menos 5x ao cubo mais x ao quadrado menos 10x mais 9. E aí eu quero dividir isso por x menos 2. Tá certo? E aí como é que eu vou fazer? Usando o Brioche-Ruffini, a gente vai pegar todos os coeficientes desse polinômio aqui e anotar. Certo? A gente vai ter aqui 3 menos 5, 1, menos 10 e 9. E do lado de cá eu vou anotar o número 2, certo? Aqui é x menos a, né? Aqui eu coloco a. Então, no nosso caso aqui, o a é igual a 2, né? Então, eu boto 2 aqui. E aí, como é que a gente procede? Esse primeiro termo aqui a gente vai repetir, certo? E aí eu vou pegar, ó, esse cara, eu vou multiplicar por esse, beleza? Multiplica. E a esse resultado eu vou somar com esse. E o resultado vou colocar aqui embaixo. Beleza? O que vai dar então? Eu vou fazer 3 vezes 2 e depois eu vou somar com menos 5, né? Certo? Então eu vou fazer 3 vezes 2 menos 5, né? 3 vezes 2 é 6, então vai ficar 6 menos 5, 1. Então aqui é 1. Certo? E aí a gente vai repetir isso. Vou pegar esse cara, vou multiplicar por esse, vou somar com esse e botar o resultado aqui. Então, vamos lá. 1 vezes 2 mais 1 vai nos dar 3. Então, o resultado aqui é 3. Repete. Esse cara vezes esse mais esse. 3 vezes 2 menos 10. Vai ficar 6 menos 10, que é igual a menos 4. Repete o processo agora, mais uma vez. Menos 4 vezes 2 mais 9 é igual ao quê? A menos 8 mais 9, que é igual a 1. Então, aqui é 1. Tranquilo? Tranquilo, professor. Pronto. E aí, o que acontece? Ó? Esse cara aqui, o que ele vai ser? Isso que está aí, ó, eles vão formar os coeficientes, eles são os coeficientes do quociente. Certo? Então, aqui eu vou ter ó, o cara de grau 0, de grau 1, de grau 2, de grau 3. Nesse caso aqui, ó, o nosso quociente vai ser quem? Vai ser 3x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x menos 4, certo? E o nosso resto?
o resto é igual a 1. Compreenderam? Compreendido. Então, Brioche-Ruffini é simplesmente isso daí, certo? Aqui vai ter um exemplo no próprio livro, ó. A gente vai pegar esse polinômio aqui e dividir por esse. Então, o que a gente faz? Anota aqui os coeficientes de f. Esse zero aqui, por que ele existe? Porque o x ao cubo está zerado. Exatamente. Então, está aqui os coeficientes de f e está aqui o número 3, que é o do x menos a, né? O nosso a vale 3. Se aqui fosse um sinal de mais, o que é que teria aqui? Menos 3. Exatamente. Pronto. Então, vamos lá. O primeiro cara aqui a gente só repete. E aí eu vou fazer esse cara vezes 3 mais 0. É a conta que está aqui, ó. Aí o resultado deu quanto? 6. E aí vou repetir. 6 vezes 3 menos 7. Tá a conta aqui. O que é que nos dá? 11. Né? 3 vezes 6. 6 vezes 3, 18. 18 menos 7, 11. Próximo passo. 11 vezes 3 mais 3 é a conta que está aqui. O resultado é 36. 11 vezes 3 dá 33. 33 mais 3 dá 36. E a gente vai repetir. 36 vezes 3 menos 1. 36 vezes 3 vai dar 108. Certo? Porque 36 vezes 3 é 90 mais 18, né? Sim ou não? Sim, sim. Que é a mesma coisa que 3 vezes 30 mais 6, que é 90 mais 18, 108. Certo? E aí 108 menos 1, 107. Aí o que acontece, ó? Esses números que aparecem aqui, junto com esse, né? Eles formam os coeficientes do quociente. E esse último número aqui, ele é o resto. Tranquilo? Aqui tem mais um exemplo, ó. Você pegar esse polinômio e dividir por esse. Certo? Aqui estão todos os coeficientes. E aí eu vou dividir por x menos 3/5, que é isso daqui, né? Diga aí, Jefferson. Professor, uma dúvida. O resultado do resto sempre vai ser o do quociente que não tem grau? Como assim? Não é que esse cara é um cara que não tem grau, né? É porque esses aqui é que vão ser os coeficientes do quociente e esse último termo aqui necessariamente é o valor do resto. Ele não é um cara do quociente que não tem grau, né? Ele é um cara que tem grau 0, mas ele não é o termo de grau 0 do quociente não, certo? O termo de grau 0 do quociente aqui, ó, o 36. Esse último termo aqui, ele é o resto, que é o que necessariamente também tem que ter grau 0, né? Que no caso é o 107. Eu não sei se eu entendia Sim, qual sim. era a dúvida, mas é isso daí. Era mais ou menos essa mesmo. Beleza? Então, compreenderam como funciona o Brioche-Ruffini, né? Sim ou não? Sim, sim, professor. Como é que usa? Agora vamos fazer a dedução do método, certo? Então, deixa eu anotar isso aqui. Vamos fazer a dedução. É claro, eu poderia simplesmente ir lendo a demonstração aqui, ó, com vocês, mas eu acho que eu vou escrever no tablet, porque pode ser que fique melhor de acompanhar, né? Não sei, o que é que vocês acham? Eu acho assim. Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui. Eu tenho aí o polinômio f que está escrito aqui em cima, certo? Beleza? Aqui, né? Tranquilo?
Isso, aí. E aí, vamos lá. Então, o que é que acontece? Ó, quando eu faço a divisão de f por x menos a, eu vou ter f de x igual a um certo quociente vezes x menos a mais r, né? E aqui é um número só, né? Beleza? Então, o que que acontece? Ó? Se esse polinômio ele tem grau n, esse quociente ele tem que ter grau quanto? Ele vai ter que ter grau n menos 1. Por quê? Quando eu faço a multiplicação desses dois carinhas aqui, ó, esse aqui tem grau 1, esse daqui tem que ter grau n menos 1, porque quando eu somar os graus, o grau vai ter que ser igual a n, né? Que é o grau de f. Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Sabendo que o... Tá, e outra coisa, né? Por que eu vou somar o grau desse com o grau desse? Porque o grau de um produto de polinômios é igual à soma dos graus, né? Certo? Então, vamos lá. Então, sabendo que o grau do polinômio Q é igual a n menos 1, então eu posso escrever o nosso polinômio Q de x como sendo o quê? Como sendo uma coisa da forma Q0 mais Q1 vezes, aliás, deixa eu escrever igual o livro fez, né? Q0, x elevado a n menos 1, mais Q1 vezes x elevado a n menos 2, mais Q2, x elevado a n menos 3, e assim por diante até chegar em Q n menos 1 vezes x elevado a 1. Deixa eu ver se é isso que eu quero mesmo. N menos 1, N menos 1. Na verdade, aqui vai ser Q n menos 2, x elevado a 1 mais Q n menos 1. Tá certo? Daí o que que acontece? Ó? Se eu fizer o polinômio Q multiplicado por x menos a, o que que a gente vai ter? Vamos escrever. Deixa eu copiar esse polinômio aqui. Vamos colocar ele aqui para baixo. Vamos trabalhar com isso. Ó. Vou fazer agora esse polinômio multiplicado por x menos a e vou somar ainda com esse r, né? Então, vamos lá. Quando eu fizer todo esse polinômio multiplicado por x, o que que a gente vai obter? Esse cara aqui vezes x vai nos dar Q0 vezes x elevado a n, mais Q1 vezes x elevado a n menos 1, mais Q2 vezes x elevado a n menos 2, né? Aqui é x elevado a n, x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 2, mais reticências. Esse daqui multiplicado por x vai dar Qn menos 2 vezes x ao quadrado, mais Qn menos 1 vezes x, não é? E agora eu tenho o que mais? Agora eu vou multiplicar todo mundo por menos a, certo? Sim ou não? Certo, sim. E aí, vamos lá. Ó. Quando eu multiplicar por menos a, o que é que eu vou ter? Esse cara aqui vai ficar Q0 vezes a vezes x elevado a n menos 1. Deixa eu anotar um pouco mais embaixo. Menos Q0a x elevado a n menos 1, menos, próximo termo aqui, vai ficar Q1 menos Q1a x elevado a n menos... Essa aqui fica n menos 1, que n menos 2, menos, quando multiplicar esse cara aqui por a, vai ficar menos
Q2x elevado a n menos 3, e assim por diante, né? Esse daqui vai ser menos Qn menos 2 vezes A vezes x, e tenho ainda esse último aqui, que é menos Qn menos 1 vezes A. Beleza? E no final de tudo, eu ainda tenho um Rzinho sendo somado aqui, né? Concordam? Concordo 100%. Tranquilo, né? Agora o que a gente vai fazer? Observe que existem termos aqui que têm o mesmo grau. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho xn menos 1, x elevado a n menos 1. Certo? Sim ou não? Então, vou colocar esses caras em evidência. Ó. Esse daqui vai aparecer sozinho, né? A gente vai ter o quê? Q0 vezes x elevado a n, mais... Quem é que está multiplicando x elevado a n menos 1? A gente vai ter ó, Q1 menos Q0 vezes A vezes x elevado a n menos 1. Mais... Quem é que multiplica agora x elevado a n menos 2? A gente vai ter Q2 menos Q1 vezes A vezes x elevado a n menos 2. Não é isso? Sim ou não? Quem é que multiplica x elevado a n menos 3? Aqui não aparece, mas qual que seria o termo com x elevado a n menos 3 que apareceria aqui? Vamos abrir o espaço para colocar ele, né? Q3. Seria quem? Q3, Q3. x elevado a n menos 3, né? Sim ou não? Exatamente. Então, a gente teria aqui, ó, mais ainda a seguinte coisa. Q3 menos Q2 vezes A. E aqui está faltando um A, né? Multiplicando. Aqui é Q2 vezes A, né? Então, vai ficar Q2 vezes A vezes x elevado a n menos 3, mais reticências. O que mais? A gente tem aqui, ó, quem é que está multiplicando o x, né? Multiplicando o x, eu tenho o Qn menos 2 menos, parece que n menos 2, n menos 2, na verdade aqui é Qn menos 1, viu? O padrãozinho é esse, né? Se eu somar esse cara com o que está aqui, o resultado é n, né? Ó, 2 mais n menos 2 dá n. 3 mais n menos 3 dá n. 0 mais n dá n. Então, aqui tem que ser n menos 1, né? Porque n menos 1 mais 1 vai dar n, né? Ah, tá, já me liguei. É porque, na verdade, aqui era n menos 2, aqui é x ao quadrado, n menos 1 e aqui x, né? Então, é isso mesmo. Então, vamos olhar para o que está multiplicando o x, né? Aí está certo agora. Quem é que está multiplicando o x? É o Qn menos 1 menos o Qn menos 2 vezes A, não é? E o que é termo constante? Termo constante aqui está sendo quem? Esse carinha aqui mais R, né? Então, o nosso termo constante aqui é R menos Qn menos 1 vezes A. Beleza? Acompanharam aí? Sim, deu para acompanhar de boa. Então, o que acontece? Ó? Tudo isso que a gente obteve aqui, esse cara aqui, ó, ele é quem? Ele é Q de x vezes x menos A
mais R. E aí eu sei que isso é igual ao polinômio f. Então, os coeficientes desse resultado devem ser iguais aos coeficientes desse daqui, né? Os caras que têm mesmo grau, os termos correspondentes são iguais, certo? Então, o que que acontece, ó? Deste resultado aqui, esse coeficiente aqui, ele tem que ser igual ao coeficiente de x no polinômio f, né? Quem é o coeficiente de x elevado a n no polinômio f? Lá em cima, ó. É o a0, né? Então, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O nosso a0 é igual a q0. Quem é o nosso a1? Quem é o coeficiente de x elevado a 1 no polinômio f? Ele vai ter que ser igual a esse daqui, não é? Sim ou não? Então, vai ter aqui, ó, q1 menos q0 vezes a. O a2. O a2 vai ter que ser igual a esse daqui, né? E aí vai ser aqui, ó, q2 menos q1 vezes a. Quem é o a3? Ele vai ser o q3, que ele vai ser isso daqui, né? Ele vai ser q3 menos q2 vezes a, e assim por diante, certo? Até que a gente chega, por exemplo, no coeficiente de x, que é o an menos 1, ele vai ser igual a esse carinha aqui, que é o nosso qn menos 1 menos qn menos 2 vezes a, e o termo constante, que é o an, ele vai ser igual a r menos, tá aqui, né? R menos qn menos 1 vezes a. Beleza? Acompanharam aí? E daí, o que que acontece, ó? Se eu isolar os Qs aqui, que é o que eu quero calcular, né? Porque quem são os Qs aí? Os Qs, eles são os coeficientes do nosso quociente, que é o que eu quero calcular, sim ou não? Sim, sim. Então, eu vou isolar os Qs aqui, ó. Aí eu vou escrever assim, ó. Quem é o Q0? O Q0 vai ser o nosso A0. Quem vai ser o Q1? Q1 vai ser igual ao nosso A1 mais o Q0 vezes A. Q2 vai ser o A2 mais o Q1 vezes A. O Q3, ele vai ser o nosso A3 mais o... Aqui é A2, Q1, isso mesmo. Q2 vezes A. E assim por diante, né? Até chegar em, por exemplo, quem é o Qn menos 1? Qn menos 1 vai ser igual ao An menos 1 menos o Qn menos 2 vezes A, certo? E o resto, quem é? O resto vai ser o An, esse aqui é mais, né? É o An mais Qn menos 1 vezes A. Tá certo? Então, veja aqui, ó. O Q0 é o mais fácil de determinar, né? O Q0, ele é apenas o coeficiente do termo de maior grau do próprio polinômio f, ou seja, a gente só repete, né? Então, no quociente, o primeiro coeficiente dele é justamente o primeiro coeficiente do polinômio f, por isso que a gente repete, tá certo? Aí, como é que eu calculo o próximo? Como é que eu calculo o próximo coeficiente do quociente? Eu vou pegar, ó,
o coeficiente anterior, multiplicar por A, somar com um A1 para obter o Q1, o coeficiente seguinte do quociente, tá certo? Beleza? É por isso que nessa descrição aqui, ó, né, se a gente reorganizar, a gente obtém essas coisinhas aqui, ó. O que a gente faz, ó? Primeiro coeficiente, a gente só faz repetir. E aí, na hora de calcular o próximo, você vai pegar o Q0, multiplicar por A, somar com um A1. Tá certo? E ficar isso daqui, ó. Esse vai ser o nosso Q1. Quem é o Q2? Você vai pegar o coeficiente anterior, multiplicar por A, somar com A2 para obter o Q2. Compreendido? E o último de todos, ó, ele nos dá justamente o resto. Compreenderam a dedução aí do algoritmo do Brioche-Ruffini? Simples, né? Eu não falo simples a dedução, né? Mas o uso do algoritmo é uma coisa bem tranquila. Tá certo? Então, vamos avante aqui em alguns resultados, como, por exemplo, uma generalização, entre aspas, do Brioche-Ruffini. Nessa generalização, a ideia é eu dividir o meu polinômio f por um polinômio da forma bx menos a. Certo? Ao invés de eu dividir por x menos a, eu vou dividir por um cara cujo coeficiente de x não é igual a 1. Certo? É um bx menos a. Aí como é que a gente procede na divisão? É só observar o seguinte, ó, se você colocar o b em evidência, aqui a gente pode escrever isso desse modo, tá certo? Colocando b em evidência, concordam? E aí o que é que você faz? Você vai pegar o seu polinômio e dividir por isso aqui. Ao fazer essa divisão, você vai obter um certo quociente. Esse quociente, ele é igual ao quociente que você deseja encontrar, multiplicado por b. Então, se você quiser saber quem é o quociente Q aqui, basta você pegar o quociente que você encontra quando divide por isso e você divide por b. Tá certo? Já que Q' é igual a B vezes Q, então Q é igual a Q' dividido por B. Por isso que você vai fazer isso aqui, ó. Você vai dividir o polinômio f por x menos b, usando o Brioche-Ruffini, tá certo? E aí, ao final disso, você vai ter um certo quociente que você simplesmente vai dividir por b para obter o quociente que você queria. Tá certo? Sim ou não? Certo. Então, por exemplo, vamos a um exemplo. Vamos a um exemplo, certo? Digamos que eu queira dividir aqui 2x à quarta menos 3x ao cubo mais 2x menos 1. Eu quero dividir por 2x mais 1. 2x menos 1, certo? Beleza? Então, como é que eu faço para efetuar essa divisão? Usando o Brioche-Ruffini. Eu vou dividir esse meu polinômio. Por x menos meio. Certo? Eu vou dividir por x menos meio. E aí, para dividir por x menos meio, você vai usar o Brioche-Ruffini. Brioche-Ruffini, tem hora que eu falo brioche, tem hora que eu falo brioche. Brioche é porque eu costumo de falar desde a escola, né? Mas vamos lá. Então, eu vou fazer essa divisão usando o Brioche-Ruffini. Aí, o que vai acontecer? Vamos pegar os coeficientes, né? Vai ser 2 menos 3, 0, menos 2, menos 1. E aí eu vou colocar aqui o meio. Tá certo?
Esse primeiro carinha aqui eu vou apenas repetir. E aí a gente vai fazer o quê? Esse cara vezes esse, mais esse, e o resultado aqui. Então, como é que vai ficar? 2 vezes meio menos 3 vai ser 2 vezes meio vai dar 1. 1 menos 3, menos 2. Então, aqui é menos 2, beleza? Menos 2 vezes meio vai ficar menos 2 vezes 1 meio mais 0 vai nos dar o quê? Menos 1, não é? Agora vai. Menos 1 vezes meio menos 2 vai dar o quê? Menos 1 vezes meio vai dar menos meio. Menos meio menos 2 vai nos dar menos meio menos... vai dar menos 1 menos 4 sobre 2, que é igual a menos 5 meios. Não é isso? Vai aparecer aqui, menos 5 meios. Agora vamos lá. Menos 5 meios vezes meio menos 1 vai nos dar o quê? Menos 5 quartos menos 1, que é igual a menos 5 menos 4 dividido por 4, que é igual a menos 9 quartos. Então, menos 9 quartos. Beleza? Beleza. Então, o que que acontece? Esse carinha aqui, ele é quem? O resto. Não é? Quando você colocou o primeiro Isso. polinômio. Como é? Tá me ouvindo? Tô. Você tinha colocado sinal positivo aqui, ó. Aí quando você reescreveu a segunda linha e colocou negativo. O termo de grau 1. O termo de grau 1. Sim. Quando tem mais 2x, aí embaixo você colocou menos 2x. Menos. Ah, sim, é verdade, aqui, né? Tá certo. Tá, então vamos corrigir isso aqui, né? Aqui é mais, então aqui é mais. Então esse termo aqui tá errado e esse aqui também, né? Então vamos lá, ó. Menos 1 vezes meio vai dar menos meio mais 2, né? Então vai dar menos 1 mais 4 sobre 2, que é igual a 3 meios, né? Então aqui é 3 meios. Não é isso? Era isso? E agora a gente vai ter 3 meios vezes meio menos 1, né? Então isso vai nos dar 3 quartos menos 1, que é igual a 3 menos 4 sobre 4, né? Tá certo? Que é igual a menos 1 quarto. Então aqui é menos 1 quarto. Sim ou não? Então, esse termo aqui é o nosso resto. E esse daqui é o nosso quociente Q'. Tá certo? É um quociente Q'. Aí qual é a relação entre Q' e Q? Que é o que a gente queria. Aí voltando no livro, ó. O Q', ele é igual a B vezes Q. Quem é B? O coeficiente do x aqui, ó. Tá certo? No caso aqui é 2, então, né? Então, esse quociente Q' que a gente obtém aqui, ó, ele é igual a 2 vezes o quociente que a gente realmente quer encontrar. Então, qual é a conclusão? Quem é o nosso quociente Q? Ele vai ser o nosso Q' dividido por 2, que vai ser quem, então? Eu vou dividir todos os coeficientes aqui, eu vou dividir por 2, né?
Não é isso? Aí vai ser o quê? O que vai ser? Qual é o grau desse cara aqui? Oh, desculpa, não estou mostrando a tela. Não estou mostrando a tela, que bexiga. Então, vamos lá. A relação aqui, ó, é Q' é igual a 2 vezes Q. Certo? É o que está ali no livro, ó. Q' é igual a BQ. Quem é B? É o coeficiente do x. Certo? Então, a gente tem essa relação aqui. Aí, o quociente que eu estou querendo encontrar, que é o Q, ele vai ser o nosso Q' dividido por 2. Então, vou pegar todos esses caras aqui e vou dividir por 2. Não é isso? Daí, o que acontece? Qual vai ser o nosso polinômio aqui? Quanto eu dividir esse cara por 2? Vai dar 1, esse aqui por 2 vai dar menos 1, esse daqui vai dar menos meio, esse daqui vai dar 3 quartos, né? E aí o que a gente tem? Quem pode dizer aí? Qual é o quociente Q de x, então? Qual é o grau de Q de x? Qual é o grau de Q de x? 3, né? Porque aqui é um cara de grau 4 dividido por um cara de grau 1, vai ter que dar um cara de grau 3, né? Então, esse coeficiente aqui, que é o coeficiente do termo de maior grau, ele é igual a 1, né? E, portanto, vai aparecer aqui x ao cubo. X ao cubo e o que mais? Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Menos meio x. Ou menos x sobre 2. Mesma coisa, né? O que mais? Mais 3 quartos. Mais 3 quartos, exatamente. Tá certo? E o nosso resto é igual a menos 1 quarto. Compreenderam? Então, essa, digamos assim, é uma espécie de generalização do Briot-Ruffini, certo? Tranquilo? Bom, algumas consequências mais de a gente dividir um polinômio por um cara que tem grau 1, certo? Que é o quê? A gente já viu o teorema do resto, já viu o teorema de D'Alembert. E aí tem esse teorema aqui que não diz nada muito extraordinário não, mas é interessante de ver, de qualquer forma. Que eu vou fazer duas demonstrações diferentes para esse resultado. Uma é a demonstração que está aqui no livro e a outra eu vou fazer depois no tablet, certo? Aí vamos lá, o que esse teorema está nos dizendo? Se você pegar um polinômio f e ele é divisível por x menos a e divisível por x menos b com a diferente de b, então esse polinômio f vai ser divisível pelo produto. Certo? Se ele for divisível pelos dois, ele vai ser divisível pelo produto. Compreenderam o que o teorema está dizendo? Sim ou não? Sim, acho que sim. Bom, daí o que a gente vai fazer? Ó? Então, eu quero provar que ele é divisível por x menos a vezes x menos b. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu polinômio f e vou dividir por isso. E eu vou tentar provar que o resto tem que ser igual a zero. Tá certo? Então, o que acontece? Ó, como eu vou dividir por um polinômio de grau 2, o resto ele pode ter, no máximo, grau 1. Não é isso? Então, vou supor que o meu resto é dessa forma. Então, pelo teorema da divisão, a gente vai ter o quê? Que o nosso polinômio f ele vai ser igual a um certo quociente vezes o divisor mais o resto. Tá certo? Tranquilo? Tá certo. Mas é o que acontece. Do teorema de D'Alembert, se o polinômio f é divisível por x menos a, isso significa dizer que a é uma raiz de f. Sim ou não? Daí o que acontece? Quando eu substituo x por a nessa expressão, eu vou ter todo esse pedaço dando zero. F de a também é igual a zero, porque f é divisível por x menos a, e, portanto, eu vou ter isso daqui igual a zero.
Por isso eu tenho essa primeira equação. Tá certo? E aí a mesma coisa se eu substituir x por b. Como f é divisível por x menos b, então b é raiz de f. Então f de b é igual a zero. E do lado esquerdo, toda essa parte aqui vai dar igual a zero. E aí eu vou ter esse carinha aqui, portanto, igual a zero. Aí eu tenho essa outra equação. Tá certo? Então eu vou ter o quê? Que c vezes a mais d é igual a zero e c vezes b mais d é igual a zero. E aí o que que acontece? Ó? C vezes a mais d igual a zero. C vezes b mais d igual a zero. Se eu subtrair uma equação da outra, por exemplo, se eu pegar a equação de cima e subtrair pela de baixo, eu vou ter o quê? Que c vezes a menos b é igual a zero, né? O d vai cancelar. Só que como a e b são diferentes, então isso daqui é diferente de zero, né? E se esse cara aqui é diferente de zero, então c tem que ser igual a zero. Concorda? Sim, sim. Se c é igual a zero, se você substituir nessa equação aqui, por exemplo, isso daqui é zero, e aí você vai ter d igual a zero. Então, tanto c como o valor de d são iguais a zero. Portanto, o nosso resto, que é igual a cx mais d, ele vai ser igual a zero. Sim ou não? Por isso que o livro escreve isso aqui, ó. R igual a zero. Compreendido? Então, o que a gente acabou de fazer? Eu peguei o meu polinômio, dividi por x menos a vezes x menos b e fiz uma conta para concluir que o resto é zero. Então, ele é divisível por isso. Sim ou não? Sim. Agora eu vou fazer uma outra demonstração para esse mesmo resultado. Certo? Olha só essa outra demonstração, se ela não é até mais legal do que essa daí. Veja só. Se f é divisível por x menos a, isso significa dizer que f de x é igual a um certo quociente q de x vezes x menos a, sim ou não? Porque a divisão de f por x menos a é uma divisão exata, né? Então, não vai deixar um resto aqui, ó. Esse resto é zero. Tranquilo? Mas acontece o quê, ó? Se f é divisível... Se f é divisível por x menos b também, então isso implica dizer que f de b vale quanto? Zero. Concordam? Aí agora observa a seguinte coisa, ó. Se f de b é igual a zero e f de x é igual a q de x vezes x menos a, então isso significa dizer o quê? F de b vale zero, mas f de b é igual a q de b vezes b menos a. Sim ou não? E aí esse produto aqui, ó, é igual a zero. Só que b e a são diferentes, então isso daqui é diferente de zero. Conclusão, q de b é igual a zero. Concordam? Se q de b é igual a zero, significa dizer que q de x é divisível por x menos b, não é? Pelo teorema de D'Alembert. Então, q de x é igual a um q tio de x vezes x menos b. Concordam? Sim, sim. Então, o que acontece? Ó? Se eu substituir q de x por isso daqui nessa expressão, o que eu obtenho? Eu vou obter isso daqui, ó, que f de x, que é igual a q de x vezes x menos a, ele vai ser igual a
Q de x vezes x menos b vezes x menos a. Não é isso? Porque esse cara aqui é igual a isso daqui. Então, qual é a conclusão? F de x é igual a um certo quociente vezes esse cara. E não tem nenhum resto aqui, né? Qual é a conclusão? F é divisível por x menos a vezes x menos b. Concorda? É isso que a gente acabou de deduzir. Só que a gente fez de um outro jeito, né? A gente fez diferente do livro. E qual é a vantagem de ter feito desse jeito? É que a gente pode prosseguir nesse raciocínio. Ó. Suponha que você tenha C diferente de A e C diferente de B. Certo? E F é divisível por x menos C. Beleza? Suponha isso. Se F é divisível por x menos C, isso implicaria dizer o quê? Que F de C vale 0, né? Sim ou não? Se F de C vale 0 e F de x é igual a isso daqui, então eu posso concluir a seguinte coisa. 0 é igual a F de C, que é igual a Q de C vezes C menos B vezes C menos A. Beleza? Só que isso daqui é diferente de 0, isso daqui é diferente de 0, portanto, isso daqui é diferente de 0. Esse cara diferente de 0 está multiplicado por esse e o resultado está dando 0. Isso significa dizer o quê? Que Q de C é igual a 0. Concordam? Se Q de C é igual a 0, então isso significa dizer que Q é divisível por x menos C. Então, o Q de x ele pode ser escrito como sendo um Q' de x vezes x menos C. E aí, se eu substituir Q por isso daqui, eu vou obter o seguinte, ó, que f de x igual a Q de x vezes x menos b vezes x menos a é a mesma coisa que Q' de x vezes x menos c vezes x menos b vezes x menos a. Sim ou não? Sim, sim. Então, esse teorema aí, que está falando uma determinada coisa para dois caras, né? Se f for divisível por x menos a e x menos b com a diferente de b, a gente poderia escrever assim também, ó. Se f é divisível por x menos c, x menos b e x menos a, eu vou botar assim, x menos a, x menos b, x menos c, e a, b e c são diferentes, né? São distintos. Então, qual é a conclusão? F é divisível. F é divisível pelo quê? Por x menos a vezes x menos b vezes x menos c. E eu posso ir mais além, né? Eu poderia dizer a seguinte coisa: se f é divisível por x menos a1, x menos a2
x menos A3 até um x menos AK com A1, A2, A3 até o AK distintos, então eu poderia dizer que F é divisível pelo quê? Por x menos A1 vezes x menos A2 vezes x menos A3 vezes até o x menos AK. Concordam? Que com essa forma como a gente provou o teorema, daria para a gente estender esse teorema a esse resultado que eu escrevi aqui agora? Sim ou não? Sim, senhor. Então, fica aí esse teoremazinho aí, certo? Ele vai ter suas utilidades. E desse modo a Professor, gente... Diga. partindo do pressuposto lá de que se x for divisível por x menos a, x menos b, x menos c, a gente pode dizer que tanto a quanto b quanto c são raízes da função h, do polinômio Sim, h. sim, sim. Com certeza. Certo? Então imagina que se eu tenho um problema que eu tenho duas raízes e falta encontrar a terceira. Eu posso aplicar esse método para encontrar a terceira? Eu não sei se ele vai servir de método para encontrar a terceira raiz, não. Tá. Mas é assim, se você já sabe de duas raízes, se você já tem duas raízes distintas para o seu polinômio f, então você já pode dizer que ele tem esse formato aqui. Certo? Digamos que a e b são duas raízes distintas. Então você sabe que o seu polinômio pode ser escrito desse jeito. Beleza? Daí o que acontece? Ó? Esse quociente vai ser um polinômio que tem grau igual ao grau de f menos 2, né? Sim ou não? Sim. Daí, se você quiser encontrar uma outra raiz para o polinômio f, basta agora você encontrar uma raiz para esse cara aqui. Que aí você vai estar procurando a raiz de um polinômio que tem grau menor do que o polinômio original, né? Sim ou não? De fato. Então, por exemplo, digamos que o nosso polinômio f seja uma coisa de grau 3. Eu estou chutando um polinômio aqui, eu não sei se ele tem raiz não, viu? Eu sei que ele vai ter uma raiz real, porque o grau é ímpar, mas eu não tenho certeza se ele tem três raízes distintas não, certo? Mas digamos que nesse polinômio aqui você encontrou duas raízes. Tá certo? Você já tem duas raízes. Aí o que você faz? Bom, então o meu polinômio ele vai ser um q de x vezes x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Esse cara aqui vai ser um cara de grau 1, né? Se ele é um cara de grau 1, ele vai ter que ser uma coisa da forma ax mais b. E aí, claro, para esse polinômio aqui é fácil determinar uma raiz dele, né? Tá certo? E tem uma outra coisa também nesse procedimento que eu estava fazendo, da demonstração que eu dei, que é o seguinte, ó. Você tem uma primeira raiz, o seu polinômio, então você pode escrever ele desse jeito, certo? Se você tem uma outra raiz para o nosso polinômio, que é diferente de A, então significa dizer que essa outra raiz vai ser uma raiz do nosso quociente. Não é isso? Ele vai ser uma raiz do quociente, ó. Tá certo?
Então, se você já tem uma primeira raiz para o seu polinômio, então você pode escrever ele assim. E aí, se você quiser descobrir uma outra raiz para o seu polinômio, é só você procurar uma raiz para o quociente. Beleza? Aí, quando você encontrar uma outra raiz para o seu quociente, aí o seu polinômio f vai poder ser escrito desse jeito aqui. E aí, se você quiser encontrar uma outra raiz para o seu polinômio f, basta você encontrar mais uma raiz para esse quociente aqui agora. E assim por diante. Concorda? E uma coisa importante também é que em cada passo desse, você sabe como encontrar o quociente, né? Para encontrar esse quociente aqui, você faz o quê? Usa o dispositivo prático do Brio-Ruffini. Tá certo? Sim ou não? Tá certo. Então vamos a um exemplo rapidinho aqui, porque a aula já, na verdade, já terminou, já passei 2 minutos, mas vale a pena fazer isso aqui, ó. Digamos que eu quero encontrar as raízes desse polinômio, ó. Deixa eu botar assim, 3 desse cara aqui, certo? Estou querendo encontrar as raízes desse cara. Aí o que que acontece? Ó, quando eu faço x igual a 1, eu sei que x igual a 1 é uma raiz. Tá certo? Eu escolhi o polinômio de modo que eu sei já qual é uma dessas raízes. Então, x menos 1, ou x igual a 1 é uma raiz dele. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu polinômio por x menos 1 para encontrar o quociente. Tá certo? E aí, o quociente eu sei que vai ser um polinômio de grau 2. Porque f tem grau 3. Se eu dividir por um cara de grau 1, o quociente vai ter grau 2. E tendo o quociente como sendo um polinômio de grau 2, para eu encontrar as raízes dele, eu uso Bhaskara. Sim ou não? Então, se eu fizer agora a divisão desse cara por x menos 1, o que a gente vai ter? Então, tem aqui os coeficientes são 3, menos 1, menos 1, menos 1. Eu vou botar o 1 aqui. E aí vamos fazer. Ó. Primeiro cara a gente vai só repetir. E aí, 3 vezes 1 dá 3. 3 menos 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Tá? 1 vezes 1, 1. Menos 1, 0. Resto 0, né? Que tinha que ser 0. Resto 0, né? Porque eu já sei que 1 é raiz. Esse cara aqui é o meu quociente. Quem é esse quociente, então? Ele é 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Beleza? Sim ou não? Sim, sim. Pronto. Agora é só você procurar raízes para esse cara aqui. Será que tem? Se ele tiver duas raízes reais distintas, então eu consegui encontrar as 3 raízes desse cara aqui. Tá certo? Porque como a gente vai ver na aula que vem, todo polinômio de grau n, ele tem n raízes complexas, mas a gente não está estudando números complexos ainda, certo? Mas enfim, então vamos lá. Quem é o discriminante aqui? Vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 1, né? Ele não tem raiz real, né? Porque está dando 4 menos 12, né? Está dando menos 8. Não tem. Então, esse polinômio aqui, ó, ele tem uma única raiz real, que é x igual a 1. E não tem nenhuma outra raiz real. Beleza? Bom, enfim, eu imagino que, eu espero que tenham entendido aí esse último exemplo que eu dei. Eu não vou E, mentir pra você, não. Eu só entendi depois do exemplo, só na parte teórica. mas essa é a ideia. O que vem antes, lendo, vocês vão conseguir entender, e assistindo a explicação de novo depois, vocês podem entender também, certo? Então, na aula que vem, a gente vai ver equações polinomiais e algumas outras coisas relacionadas aqui, tá certo? E, bom, eu já ultrapassei demais agora o meu horário também. Então, tenham todos aí uma boa noite, até quarta-feira e tchau para vocês.
Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, tá Boa noite, professor. Tchau, até mais. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal.